Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5, sexto episódio. Já sabem, estamos sempre às terças-feiras às 21, hoje excepcionalmente quarta-feira, por motivos relacionados com a transmissão dos prémios da Gala, o Minhoto. Tivemos que passar o programa para quarta-feira, mas é uma exceção. Hoje connosco temos o Tiago Mota, 33 anos, orçamentista de profissão, pai do Tiago de 4 anos e do Afonso de 10 anos, noivo de Susana Carvalho, que tem uma filha, a Daniela, que o Tiago trata como sendo sua. Tiago, treinador do Clube Caçadores das Taipas, tiveste muito tempo na formação, e antes de mais obrigado por teres aceitado o convite. Tiveste muito tempo na formação e agora apareces no Clube Caçadores das Taipas, um histórico aqui na nossa região. Como é que surge o convite do Taipas? Antes de mais, boa noite, agradecer o convite. É uma honra para mim partilhar este programa e este tempo com os meus colegas de profissão, chamemos-lhe assim. O convite surge de uma forma muito natural, através de um parceiro do clube. É sugerido ao clube o meu nome, as pessoas responsáveis entenderam que tinha o perfil que procuravam e depois o resto foi tudo, seguiu os trâmites normais e chegámos a acordo muito facilmente, mas foi através de uma recomendação de um parceiro do clube. Mas é um grande desafio, não é? A primeira experiência com equipas séniores e num clube com muita história no futebol distrital e mesmo em campeonatos nacionais, com uma massa adepta que toda a gente conhece, sebejamente conhecida, é um grande desafio para ti. É um grande desafio, era algo que eu já procurava há algum tempo, há bocado lá fora em off estávamos a falar sobre isso. Foram 12 anos na formação e chegámos a uma altura em que queremos sair da nossa zona de conforto e procurar desafios diferentes. Na altura do Covid, quando nós parámos em março, estava na altura no Vitória, e quando terminamos eu decidi que não iria aceitar mais nenhuma proposta de formação, pelo menos ao nível daquilo que já andei, nomeadamente Rio Ave, Vitória, e fiz uma preparação nesse ano e meio que estive parado para se aparecesse um projeto sénior e eu agarrar. Ele apareceu e como estás a dizer e muito bem, num clube como o Taipas, que é um histórico, é uma honra para mim poder trabalhar num clube como este. Voltando só ao início, a preparação da época a nível de plantel, enfim, todas as questões, já teve o teu cunho, que era a escolha dos atletas, porque nós olhamos para o plantel e já é um plantel um bocado diferente do que o Taipas estava a fazer até então. Olha, quando aceitei o convite do clube, havia uma vontade enorme do clube em mudar um bocadinho aquilo que era o paradigma dos últimos anos, naquilo que era a preparação dos plantéis. Aquilo que me foi dito e que me foi transmitido pela direção foi que queriam apostar num perfil de jogador diferente, num perfil mais jovem, com potencial, para o clube poder potenciar o jogador. Portanto, e as contratações todas foram todas com a minha aprovação, os jogadores que nós tentámos e não conseguimos. Mas estes 24 jogadores que compõem o plantel foram todos com o meu aval e alguns deles sugeridos por mim. Portanto, isto assenta numa base de que o clube queria, até porque o orçamento também é mais baixo, sim, e isso também temos de ter isso em consideração. Portanto, nós fazemos aqui uma junção daquilo que era a experiência dos jogadores que já têm um conhecimento profundo desta divisão e depois irmos buscar de uma forma, chamemos-lhe cirúrgica, jogadores jovens com potencial e que nos permitissem a nós ter aqui um misto de irreverência com um misto de experiência. Posso dizer só a título de curiosidade, o nosso plantel, se não estou em erro, é o segundo plantel mais jovem da Pro Nacional, com a média de idade na casa dos 23 anos, por aí. Portanto, é um plantel que ainda é muito jovem e nós temos consciência que essa juventude que tem alguns riscos. No entanto, os jogadores que foram contratados por nós são jogadores que nos dão garantias nesse sentido. Primeiro, a partir do perfil psicológico, e esse foi logo o primeiro ponto que nós tivemos em consideração. Não vamos contratar só por aquilo que é o perfil futebolístico do jogador, e nessas qualidades que toda a gente conhece, tática, técnica, física, etc., mas o perfil psicológico tinha que encaixar nesse sentido. Portanto, jogadores
que ainda fossem atrás do chamado sonho. Portanto, isso para nós é muito importante. E foi muito isto, foi nós percebermos que tipo de jogadores é que tínhamos à disposição, o que é que era possível, e a partir daí montarmos o plantel naquilo que eram as necessidades e perceber onde é que podíamos encaixar esse tipo de jogador com esse tipo de perfil. E o objetivo em relação a essa construção do plantel, achas que foi atingido? E também entroncar aqui noutra pergunta, portanto fazer aqui, não achas que o clube deveria comunicar isso? Porque nós vimos as declarações, quer tuas, quer do presidente, e falou-se sempre de uma aposta firme de tentar andar nos lugares cimeiros e lutar pela subida. Também não sei se a massa adepta ia aceitar o tipo de mensagem, mas não falaram dessas questões e, portanto, para mim, de fora, e que estou um bocado envolvido na composição dos vários plantéis da Pro Nacional e percebo algumas coisas, consegui perceber isso na constituição do plantel, mas achas que o adepto, o sócio do clube, está preparado para isso e tem essa informação? Eu não sei se essa informação se foi passada da forma clara que devia ter sido passada. Agora, acho que foi passada, acho que foi claro. A minha contratação surge precisamente por isto. Eu acho que até o Presidente, na apresentação, que fala sobre isto. Portanto, queria uma pessoa que apostasse na formação, que apostasse em jogadores mais jovens. E quando nós contratamos, eu posso dar aqui alguns exemplos, são jogadores que no passado recente, que têm algum contacto e algum conhecimento com vamos lhe chamar, um futebol mais competitivo que não o da formação. Certo. Toda a gente sabe, e é do conhecimento público, que foi criada a Liga de Sub-23, que é para minimizar aqui o impacto da passagem de júnior para sénior. Portanto, e nós queríamos aqui alguém, os jogadores que contratámos eram jogadores, ainda que com 18, 19 anos, primeiro ano de sénior, segundo ano de sénior, que já tivessem alguma experiência neste tipo de vivências. Obviamente que para o sócio ficam sempre de pé atrás. O Taipas habituou-nos a ter sempre 2, 3 nomes mais sonantes no plantel e este ano isso não acontece. É um facto. No entanto, nós também sabemos que o sócio que vai ficar e o adepto vai ficar descansado quando as coisas começarem a fluir e os resultados começarem a aparecer. Obviamente que tu olhas para a nossa série e dizer-te que nós somos claros candidatos à subida é um risco enorme, por várias situações que já foram faladas aqui no programa, umas mais válidas do que outras, mas a verdade é que todos sabemos a qualidade que existe nos vários planteios desta série. Portanto, aquilo que nós fizemos foi identificar jogadores que nos dessem garantias que, ao fazer parte de um plantel e de um projeto como este, que nos pudessem dar as mesmas garantias que um jogador com mais nome ou com mais experiência. Obviamente que há situações que só com o tempo é que os jogadores vão ficar, vamos chamar, mais polidos, ok? No entanto, foi como te disse, eu posso dar um exemplo. O João Cunha, que é o lateral direito, o ano passado no Pevidém, jogou muitos jogos com o João Pedro no Campeonato de Portugal, por exemplo. Portanto, esse é um exemplo. O Tino, que é um ponta de lança que fomos buscar agora, tem um passado de formação em clubes que nos sustentam aqui e nós identificamos nele também potencial para integrar o plantel de imediato. Portanto, são jogadores que nos vão dando aqui essas garantias. Não são nomes sonantes, mas acredito que possam vir a ser e que possam ser símbolos, vamos chamar assim, dentro do plantel, sim. Mas o Taipas é candidato ou não? O Taipas... Porque nas declarações fica ali uma mensagem um bocado ambígua. Eu tenho que te fazer esta pergunta assim de uma forma tão clara quanto isto. Porquê? Porque vocês dizem, seremos candidatos enquanto for possível. Eu diria que todas as equipas são candidatas enquanto for possível. Taipas é candidato ou não é? Tu colocas o Taipas como candidato. Nós temos falado muito aqui, e sei que tu tens ouvido, de 5, 6 clubes que podem andar ali na luta. Há treinadores que colocam menos, há outros que colocam mais um bocadinho. Qual é a tua opinião, primeiro sobre o Taipas e depois sobre os potenciais candidatos? Eu acho que o plantel que nos dá confiança e conforto para pensarmos que podemos andar nos lugares cimeiros. Se olharmos para o ponto de vista orçamental, o nosso orçamento é reduzido em relação ao ano passado e o Presidente já assumiu isto publicamente e assumiu também que nós éramos candidatos à subida. Isto pode parecer contraproducente aqui,
Como te disse, como a política de contratação foi diferente em relação à época passada, portanto, quem está por dentro do processo, e eu estou por dentro do processo e liderei o processo todo de contratação, não te sei ainda dizer a 100%, porque não conheço as equipas todas ainda por dentro, se nós somos sérios candidatos. Isso eu não te posso dizer. Agora, posso dizer que nós estamos no lote que alguns colegas meus aqui referiram, o Ufo, o Mr. Gonça, o Mr. Nelson, o professor Ricastro, que nós fazemos parte daquelas equipas que eu acredito que andaremos nos lugares cimeiros. Dizer-te que somos claros candidatos, acho que ainda é um bocadinho precoce. As equipas ainda estão numa fase muito inicial da época e a primeira jornada foi fruto em resultados algo surpreendentes. Portanto, não te posso dizer, olha, nós somos claros candidatos. Não, nós somos claros candidatos a ganhar, a entrar para os jogos todos para os ganhar, seja onde for. Se isso vai acontecer sempre, não vai, porque já perdemos domingo, portanto isso não vai acontecer sempre. Queremos muito que isso aconteça, trabalhamos para que isso aconteça. Agora, vai ser aqui um conjunto de fatores que nos vai ditar ao longo da época de que forma é que isto vai suceder. Como é que correu a pré-época? Foi a pré-época esperada? Foi a pré-época que tinhas idealizado? Houve contratempos? Não houve? Como é que correu? Olha, nós fizemos 6 semanas de pré-época, contando com uma semana da estreia no campeonato. Eu acho que tivemos um problema que os meus colegas também tiveram, que é o facto de alguns jogadores irem de férias nesta altura, porque ninguém é profissional, portanto nós temos aqui que nos moldar àquilo também que é a vida profissional dos jogadores. E isso, não te vou mentir, que pesou naquilo que foi o planeamento e naquilo que foi o assimilar de ideias. Portanto, é uma ideia nova, é uma equipa técnica totalmente nova, o plantel também tem muitos elementos novos e obviamente que demorámos aqui algum tempo ainda a afinar isto. Agora, a avaliação que eu faço da pré-época naquilo que eram os objetivos propostos, eu posso dizer que foi uma pré-época bem conseguida. Se olhares para aquilo que foram os resultados na forma do produto nos jogos, pá, quem olhar, pá, tiveram uma vitória e já foi na semana do jogo. Se olharmos para aquilo que foi a evolução do processo, pá, posso dizer que claramente saímos vencedores da pré-época. Sim, mas em relação aos jogos, uma pré-época muito exigente, com equipas com grande poder, portanto, mesmo em relação aos resultados, eu considerei positivo, mas quem tiver uma opinião diferente. Entramos no campeonato, Brito, um dos candidatos assumido, publicamente, quer por treinadores, quer por direção, quer por toda a gente. Como é que correu o jogo? Olha, nós podemos analisar o jogo de duas formas. Podemos analisar o jogo do adepto ou da pessoa que não viu e olhou para o resultado e o impulso que tu tens é dizer que fomos completamente aniquilados. E depois temos a análise de quem viu o jogo. Eu acho que a primeira parte, e vamos analisar isto de uma forma mais vamos esmiuçar aqui mais um bocadinho, e esta é a minha opinião, o professor Ricastro deverá ter aqui uma opinião, se calhar, um bocadinho diferente da minha. Nós queremos a tua. Aqui a primeira parte dividiu-se, na minha opinião, em 3 partes. Os primeiros 15 minutos em que as equipas se respeitaram mutuamente uma à outra, e estavam ali à procura de encaixar. Os segundos 15 minutos que nós temos um ascendente no jogo, e temos ali uma outra situação de poder fazer golo, e os últimos 15 minutos reconheço que o Brito teve um ascendente maior e acaba por fazer o golo, creio que na última jogada da primeira parte, e acaba por ir a vencer para o intervalo. Tivemos alguma dificuldade em encaixar e os jogadores perceberem aquilo que o jogo nos estava a pedir, porque o jogo ia pedindo coisas diferentes ao longo dos 45 minutos. Na segunda parte, faço uma alteração estratégica na equipa, meixo, e acho que a partir da segunda parte acho que é toda praticamente nossa. Nós fazemos 1-1 aos 5 minutos, creio, sofremos logo o 2-1, vamos atrás, fazemos o 2-2, que é anulado pela equipa de arbitragem, e mesmo assim, psicologicamente tivemos que ter uma reação muito forte, e tivemos, e continuámos, e insistimos. Agora, acabo por reconhecer que nos pusemos a jeito, porque nós estávamos em cima do adversário, e acho que a segunda parte é maioritariamente nossa, e o Brito depois em contra-ataque, com jogadores individualmente com qualidade, acaba por chegar ao 3-1 e ao 4-1. Na minha opinião, acho que é um resultado excessivo, acho que não espelha aquilo que foi o jogo. Foram duas equipas que se bateram muito bem, e acho que isto serve como, vamos chamar, aperitivo para o resto do campeonato que se segue. Não senti que fomos inferiores. Agora, se calhar o adversário me marca nos momentos certos e acaba também por animicamente, quando faz o 3-1, nos dificultar ainda mais a vida. Mas a equipa deu as respostas que estavas à espera,
para primeiro jogo e com todas as semanas de trabalho que tivestes, a equipa está num ponto em que tu querias que ela tivesse após o primeiro jogo? Não está eu acho que nenhum treinador fica. Não, para esta fase. Para esta fase, sim. Para esta fase, e acho deu que as sim. respostas que estavas à espera? Deu a resposta que estávamos à espera. Houve uma série de fatores que eu acho que condicionou aqui, não só para nós, mas acho que para as equipas todas. A primeira delas foi o regresso do público ao estádio. Sim. E depois temos aqui a agravante, se lhe quiser chamar assim, de ser um derby. Portanto, de ser um jogo que já estava a ser badalado já há alguns dias, e que na cabeça de uns jogadores era só mais um jogo, na cabeça de outros era um derby, portanto, os jogadores, isto foi mexendo com os jogadores de forma diferente. Houveram jogadores que se deram melhor com isto, houveram jogadores que se deram pior, foi muito tempo a jogar sem público, jogos de treino também quase sem público nenhum, e acredito que isto, do ponto de vista da carga emocional, possa ter aqui mexido com alguns jogadores. Na avaliação geral, eu acho que o nosso jogo acho que foi bom, apesar do resultado ser extremamente negativo. E isso eu não posso esconder, não deixa de ser um 4-1, não deixa de ser um resultado volumoso. Se vai deixar marcas, eu acho que não. Eu acho que a análise que nós fizemos junto do grupo, eu sinceramente acho que não. Eu costumo dizer que nós nunca perdemos, nós ou ganhamos ou aprendemos. E isto tem que nos servir de lição. Cometemos alguns erros que eu quero acreditar que são erros próprios de início da época, que não os devíamos ter cometido. Mas isto também vem um bocadinho daquilo que falámos anteriormente, no início, que é um plantel muito jovem, acaba por te pôr a jeito para este tipo de erros. Portanto, são jogadores já com menos experiência, o plantel do Brito tem jogadores com experiência no Campeonato de Portugal, jogadores já muito mais batidos neste tipo de andanças, e para nós, se calhar, pecámos aí um bocadinho por aí. Mas era um risco que eu sabia que nós íamos correr, foi um risco pelo qual eu sou responsável, é um resultado pelo qual eu sou responsável. Sou a cara do resultado, como também vou ser a cara quando as coisas correrem bem, quando ganharmos jogos. Portanto, assumir totalmente aquilo que se passou, mas respondendo aqui à tua resposta, que é para não fugir aqui muito à pergunta, acho que a equipa está preparada para o que se segue, estava preparada. Infelizmente o resultado não se proporcionou dessa forma, podia-se ter proporcionado, tivemos ocasiões para tal, mas o adversário foi mais eficaz, portanto. Certo, e era de exigência máxima. Era. E agora Sandinenses, mais um derby, não é? Mas este campeonato vai ser muito rico nisso. Achas que a equipa vai dar resposta e vai vencer em Sande? Uma coisa eu sei, os jogadores vão dar tudo o que têm e o que não têm, que é para vencermos o jogo. Porque queremos muito inverter este resultado negativo. Isso eu sei. Sei também que tenho uma capacidade de trabalho fora do normal. Eu digo-te assim, eu nunca trabalhei com séniores, mas já trabalhei com pessoas, e com miúdos, e com sub-19, com sub-17, e nós conseguimos perceber quando a mensagem chega e quando a mensagem não chega. Eu aqui tenho a certeza que a mensagem chega, os jogadores estão identificados com o processo e querem muito ser melhores e querem muito ganhar. Se vamos ganhar ou não, eu não te consigo responder, gostava de dizer, olha, vamos ganhar domingo, que era bom sinal. Mas isso sei, que os jogadores que vão trabalhar de forma afincada, de forma aplicada, para que os erros que nós cometemos, portanto, no fundo, é analisar, corrigir e executar, que é para não cometer os mesmos erros. Eu soltei aqui uma pergunta que tu tocaste aí nesse ponto. Está do Monte cheio, não é? Pelo menos cheio, muito bem composto, porque encher aquilo não é fácil. Provavelmente em Sande, muita assistência outra vez. Duas perguntas. Primeiro, como é que tu sentiste o teu primeiro jogo com os adeptos, enquanto treinador, ok? E como é que tu vês, porque nós temos falado aqui no programa sobre isso, e eu acho que se confirmou aquilo que eu fui sentindo por parte da população, que vamos ter mais público este ano do que tivemos até iniciar a pandemia. Como é que sentiste os teus adeptos? Olha, eu comentava isso hoje, comentava com a minha equipa técnica, eu acho que as pessoas ficaram desabituadas a ir ao futebol. As pessoas querem muito ir ao futebol, e isso notou-se, pela afluência de público, quer de um lado, quer do outro, mas acho que as pessoas estão desabituadas a ir ao futebol, ainda parece algo ainda novo, as pessoas estão-se a reeducar para ir ao futebol. Obviamente que mesmo assim, nós sentimos que as pessoas estavam connosco, é diferente, todo o envolvimento é diferente. O futebol é um jogo de emoções. E jogar à porta fechada, ou jogar sem público, é diferente de jogar com público, e nós sentimos isso no domingo.
houveram momentos em que nós sentimos que as pessoas que estavam connosco, e mesmo com o 3-1, posso dizer que nós sentíamos que nunca deixaram de acreditar que nós podíamos ir atrás. Nós, se calhar, também na segunda parte, transmitimos isso para fora. Nós para fora e não tanto de fora para dentro. Acredito também que ainda poderá haver aqui alguma desconfiança em relação ao treinador, porque vem de um contexto diferente. Como falaste no início, em relação ao plantel, porque não há ali nenhum nome que te possa dizer, nós temos o jogador A, B, C ou D, que nos pode dar aqui alguma garantia. Não, mas acho que quem saiu do estádio no final saiu consciente que nós podemos fazer mais e melhor. Jogar com o público, mesmo para os jogadores, acaba por ser uma motivação diferente. Quanto mais não seja, tu vês ali aqueles que te são queridos. Pode não ser o adepto do Taipas, o sócio do Taipas, mas se calhar ver ali a tua família vai-te dar aqui, se calhar, um combustível extra para que tu possas ser melhor. E jogar com um estádio, eu não sei quantas pessoas tinha, mas estava muito bem composto. Obviamente que para mim, pessoalmente, enquanto treinador, me dá uma adrenalina extra, porque é uma vivência nova também. Na formação não consegues ter este tipo de ambientes, é diferente. Mas posso dizer que me senti muito confortável e senti que quando tu queres alguma coisa e pensas que é disto que tu queres fazer vida e depois estás nesse meio, acho que a certeza que tu tens ainda é maior, portanto sentimos extremamente confortável e com o estádio do Montinho que o consigamos encher, como tu disseste, não é fácil. Não é fácil. Mas às vezes o conseguimos encher. Eu por acaso recordo-me de uma história que eu tive numa situação em que estávamos a sair e tínhamos os adeptos adversários à espera, nós tivemos 1h30 dentro do balneário à espera que a polícia de intervenção viesse para nos deixar, e eles estavam a bater todos no autocarro e estava toda a gente assustada. Eu estava a fazer um vídeo e a mandar para a minha mulher a dizer agora sim sinto-me treinador. É um bocadinho e isso. era adjunto, mas porque é completamente diferente. Mas temos equipa preparada para os enormes desafios que irá ter, com muitos derbys, muito público, campos muito difíceis, campos com público muito difícil, como é o Taipas. O Taipas, para quem vai de fora, é um campo difícil, é reconhecido por toda a gente na Distrital. Nós temos a equipa preparada. Tivesse essa preocupação em preparar a equipa para o que poderá enfrentar emocionalmente? Tivemos e como te disse, vamos aqui pegar um bocadinho no início, que foi o perfil psicológico do jogador e do atleta que nós contratamos. Precisamente para nós tinha que reunir aqui algumas qualidades, e nomeadamente isso. Aquilo que é a estabilidade emocional. Obviamente que a estabilidade emocional, e eles não sendo profissionais, têm a família, têm o trabalho, quem tem filhos, no caso é só um jogador que tem filhos, mas há toda uma envolvência que nós tentamos aqui controlar da forma possível para manter os jogadores sempre o mais saudáveis emocionalmente possível. Os jogadores que eram da casa sabiam que e muitos deles jogaram lá ainda com público, sabem que o estádio do Montinho é um estádio difícil para quem lá vai. Temos jogadores que já lá foram como adversários também e também sentiam isso. Aquilo que nós queremos, no fundo, é fazer aqui uma união entre a equipa e os adeptos, que é para dificultar ainda mais a vida a quem lá vai. Depois temos o lado oposto, a outra face da moeda, que é nós também temos que ir fora. E como tu disseste muito bem, também há estádios que são extremamente complicados, extremamente difíceis. Portanto, no fundo, é jogar aqui com as duas coisas. Nós sentirmos, no domingo, tinha muita gente, mas também tinha muita gente do Brito, e houveram situações em que nós fomos pressionados por aquilo que era os adeptos do adversário. Portanto, aqui é dar vivências aos jogadores e prepará-los emocionalmente, e isso é um aspecto que para mim é fundamental. O jogador, se não estiver bem emocionalmente, não te vai render aquilo que tu queres que ele rende e aquilo que ele pode render. E nós também temos, no fundo, essa preocupação. Fazê-los passar por situações e dar-lhes vivências e dar-lhes oportunidade de eles saírem da zona de conforto também nesse aspecto. Quer em exercícios de treino, quer numa sessão de palestra, quer numa situação de dinâmicas de grupo, também para os preparar para aquela situação de o árbitro está-nos a prejudicar e nós temos que ser fortes mentalmente, que é para dar a volta a isso e não nos agarrarmos a esse tipo de desculpas, por exemplo. E eu acho que esta segunda parte do jogo com o Brito, eu acho que vem espelhar isso mesmo. Nós passámos por dificuldades, nós fazemos empatámos o jogo, eles fazem logo o 2-1, nós fazemos o 2-2 e o lance, bem ou mal, isso não interessa agora, é anulado e nós ainda assim temos a capacidade de continuar por cima do jogo e ir atrás. Portanto, eu acho que nesse aspecto, acho que somos uma equipa que estamos bem, mas queremos ser melhores, que é para enfrentar esse tipo de estádios difíceis, como tu disseste bem, que existem nesta divisão. Mas temos falado aqui muito da questão do
do plantel, do objetivo do Taipas de potenciar jovens jogadores, ainda assim, e pegando, eu sei que isto é recuar um bocado, mas pegando até na exigência dos taipenses, que é bastante conhecida, achas que o Taipas deveria aqui e ali aumentar o investimento, pelo menos para dotar? O grupo tem experiência, tem jogadores como o João Ribeiro, como o Jota, tem jogadores experientes, lembrei-me destes dois porque os conheço, mas não achas que deveria existir aqui, acrescentar mais um ou dois atletas que fossem capazes também de alavancar até os próprios jovens? Se me perguntar se eu queria, Sim. obviamente como treinador queria. Desde que o jogador cumprisse, e posso dizer que tivemos alguns contactos, não muitos, com jogadores experientes e que acabaram por sair para clubes da nossa série por outros argumentos, nomeadamente também financeiros. Nós queríamos, mas nós temos, e eu tenho que perceber que o clube quer uma estabilidade financeira maior e que não poderia correr os riscos que correu em épocas anteriores e não deixar, portanto, não criar um investimento totalmente desafogado e sem cálculo nenhum e sem calcular o risco e depois as coisas correrem mal. Portanto, no fundo, também a aposta, como te disse, na juventude também é um bocadinho por aqui. Portanto, são jogadores que acabam por ser jogadores mais baratos do que jogadores com outra experiência e vindo de outros contextos. Obviamente que ter jogadores experientes, como eu disse, acaba por te ajudar em alguns momentos e nós tivemos essa prova no jogo de domingo. Mas eu estou satisfeito com o plantel que tenho, estou satisfeito com a juventude que tenho e olhando para eles, e tu falaste no caso do João Ribeiro e do Jota, por exemplo, pegando noutros, do Diogo Melo, por exemplo, sim. O Miguel de Ribeiro, mas são jogadores que treinam como se tivessem 18 anos e os jogadores com 18 anos treinam como se já tivessem 30. Portanto, no fundo foi nós tentarmos aqui perceber que o orçamento era aquele, houve uma redução, como o Presidente disse, eu já disse há bocado, e nós tivemos que, no fundo, gerir recursos com aquilo que tínhamos à disposição. Obviamente, todos os treinadores querem ter os melhores com eles. E eu digo que, neste momento, tenho os melhores comigo. Os jogadores que eu pude escolher, e eu tenho a crença e acredito piamente que escolhi os melhores. E a prova disso é todos os treinos, todos os jogos, eles têm uma entrega fantástica. Portanto, nesse sentido, estou contente. Agora, obviamente, quanto maior é o orçamento, tens à disposição. Também já sei que se falou aqui disso. Sim. Há pessoas que dizem que é importante, há pessoas que dizem que não é importante. É sempre importante, seja para contratar jogadores, seja para teres meios à tua disposição, porque isso também é muito importante. É muito importante. Não é só os jogadores, não é só tu contratar jogadores que vão ganhar X, Y ou Z, mas também tu te poderes dotar de meios, e isso muitas vezes é que te vai fazer alguma diferença. Seja suplementação, sim. Seja ouvi falar aqui em GPS controle de treino, ouvi falar aqui em várias coisas que nós não conseguimos ter, mas mediante aquilo que me foi posto à disposição, estou contente. E é por isso também que eu chamo a este programa um programa de conversa, não é entrevista, primeiro porque eu não sou jornalista e segundo porque eu dou a minha opinião também sobre os temas e um jornalista normalmente não dá. Eu olho para o Taipas, honestamente, e consigo ver ali potencial de clube de campeonatos nacionais, honestamente. Mas achas que o Taipas, nesta fase da sua história, está preparado para ir para um campeonato de Portugal? Essa é uma pergunta... A nível estrutural. A nível estrutural, eu acho que todos os clubes podem ser melhores. Eu acho que isto é claro. É claro também para mim que as pessoas do clube, a estrutura, que têm uma abertura grande que é para serem melhores. E isso facilita a vida a quem chega com ideias novas, ou para quem tem ideias novas, seja no Taipas, seja onde for. E isso eu sinto essa abertura da parte das pessoas, querem ser melhores. Se tem a estrutura para campeonato de Portugal, eu não sei responder a isto, porque eu não conheço nenhuma estrutura de campeonato de Portugal a fundo que te possa responder. Aquilo que te posso dizer, e de fonte segura, porque estou lá dentro e conheço bem as pessoas, é que as pessoas têm vontade em ser melhores. Obviamente que a organização também depende muito das pessoas que estão ao dispor, e nisso as pessoas têm um trabalho notável, mediante aquilo que são os recursos. Se se podia dotar de meios para ser melhor, obviamente que sim. Agora, sabes bem e conheces bem o meio da Distrital, e até há clubes de campeonato de Portugal, que muitas vezes isso tem alguns custos associados.
e muitas das pessoas que trabalham nestes clubes é pela chamada carolice. Portanto, agora, o Taipas é um clube que tem potencial para campeonato de Portugal, claramente que tem, quer pela sua história, quer pelas suas infraestruturas, quer por toda a tradição que nos vem habituando. Portanto, eu acho que sim. Pela própria envolvência. Não é? Exatamente. Até pela localização. E tu, estarias pronto para um campeonato de Portugal? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Tenho uma vontade muito grande em aprender. E digo isto aos meus jogadores sem qualquer, e digo-te a ti aqui, não tenho qualquer problema em reconhecer quando errar, como não tenho qualquer problema em te dizer que eu vi as entrevistas dos meus colegas todos e todos eles me ensinaram alguma coisa. E não tenho qualquer problema com isto. Como te posso dizer, digo isto aos jogadores mais velhos, porque são os mais velhos, tenho um conhecimento deste campeonato muito profundo. E esses dois jogadores que referiste, por exemplo, são jogadores que já têm muitos anos disto, e todos os dias eu bebo conhecimento da parte deles. Muito feedback vem da parte deles, eu costumo dizer que para mim é ouro. Porque às vezes são vivências que eles passam para mim, que eu não tive essa vivência, eu não joguei. Joguei na formação, mas uma coisa muito normal. Tinha os dois pés. Eu sempre gostei mais do treino. Eu reconheço sempre que gostei mais do treino desde muito cedo. Jogar nunca foi a minha paixão. Mas eles passam vivências para mim isso é muito importante. Até mesmo um elemento da minha equipa técnica, que é o Carlos, treinador dos guarda-redes, tem um conhecimento grande deste meio, desta competição, e aquilo que ele me diz muitas vezes, para mim isto é fantástico, eu poder absorver isto tudo. Portanto, se me perguntas se estou pronto para um campeonato de Portugal, eu acho que sim. Até porque, eu disse isto, creio que na minha apresentação, esta Série B tem algumas equipas que são equipas claramente de Campeonato de Portugal. Pelos orçamentos, pela composição dos plantéis, pela qualidade das equipas técnicas e pelo clube. Por aquilo que são os clubes, muitos deles já passaram também pelas ou a antiga 2ª B, ou 3ª Nacional, ou o Campeonato de Portugal. Portanto, é uma divisão também que eu acredito que não haverá grande diferença qualitativa entre algumas equipas do Campeonato de Portugal. Vou dar o exemplo do Joano, por exemplo, perdeu 2-1 com o Berço. Eu não vi o jogo, mas 2-1 é um resultado que... Sim, e pelo que li e ouvi, foi bastante equilibrado. Mas tu tens uma equipa técnica que te segue? É uma pergunta, porque eu não tenho esse conhecimento, e gostava também que explicasses como é que é a composição da tua equipa técnica, para quem não souber lá em casa, e também como é que tu distribuis as tarefas e como é que pensas o treino. Agora entrando mais na parte do treino, como é que funciona? Olha, eu sou uma pessoa com muita sorte, porque me consegui rodear de pessoas extremamente competentes e com a mesma ambição do que eu. A minha equipa técnica é uma equipa técnica muito jovem, eu tenho 33 anos, o Carlos creio que tem 31, e depois o Tiago, o André e o Miguel têm 23. Portanto, são pessoas muito jovens, são pessoas com muita ambição como eu, e são pessoas que se identificam, e eu com eles e eles comigo. Portanto, ninguém se conhecia, a trabalhar junto ninguém se conhecia, e a equipa técnica foi composta da mesma forma que foi composto o plantel. E eu perceber que no perfil do meu adjunto estaria ali alguém que fosse nas várias áreas que eu valorizo, complementar aquilo que é o meu trabalho e a minha forma de ver o treino e o jogo. Vamos aqui esmiuçar aqui a nossa dinâmica de trabalho. Já falei do Carlos há bocado. O Carlos estava no Eirão a época passada, tem um grande conhecimento do campeonato, um grande conhecimento dos jogadores, está na área do treino de guarda-redes, mas está sempre integrado naquilo que é o planeamento e eu não gosto de separar as áreas. O observador, o preparador físico, o treinador dos guarda-redes, não gosto disso. Eu acho que tem que ser algo mais envolvente e o processo tem que ser para todos. De nós para os jogadores e dos jogadores para nós. Posso dizer que aquilo que nós tínhamos pensado para o início da época, naquilo que era um modelo, sofreu alterações em 6 semanas. Por aquilo que é a composição do plantel, por aquilo que é a qualidade dos jogadores, por aquilo que tu vais percebendo, se calhar aproveitas mais num sistema ou noutro. E aquilo que nós fazemos o planeamento do treino de forma diária, portanto nós preparamos o treino de manhã, imagina, voltar o exemplo deste fim de semana, que foi fim de semana de jogo, que é mais fácil. Portanto, nós fazemos a preparação do primeiro treino, fazemos a observação, neste caso, do jogo anterior. Nesse setor, o Miguel, o André e o Tiago têm os 3 tarefas na observação do jogo, portanto, eles observam aqui sempre com a minha supervisão, portanto, nós estamos sempre em comunicação.
fazem os cortes dos diversos momentos, montamos a apresentação e montamos ao plantel. À quinta-feira fazemos a apresentação do adversário e o treino de quinta e de sexta, de quarta, quinta e sexta. O de quarta já tem uma componente estratégica, na quinta apresentamos aos jogadores e tentamos que os jogadores percebam que o treino de quinta e o treino de sexta que é um treino com um ponto de vista estratégico que vem de encontro àquilo que foi a observação. Portanto, como te disse, não divido aquilo que é a preparação física, nem, portanto, não separo aquilo que são os componentes do treino, tentamos envolver tudo. Sei que também já se falou aqui em periodização tática, portanto, eu não me arrisco muito. Já se falou em muita coisa. Falou-se aqui muita coisa, eu não me arrisco muito a ir por aí. Aquilo que te posso dizer é que montamos exercícios e buscar momentos do jogo que nos permitem transitar do treino para o jogo e do jogo para o treino. São pessoas que vêm com ideias novas, portanto, que vêm de várias áreas. O André estava no Udomiense a época passada, o Tiago estava na formação no Udomiense também, mas tem um passado também pelo Aveleda, e o Miguel mais na área da observação, mas também no terreno. Portanto, todos eles têm um know-how diferente. O único que trabalhou com formação, os dois únicos foram, portanto, o André e o Carlos, e nós, portanto, eles vão nos dar o know-how deles e nós vamos aqui tentar transferir. Que para mim, futebol é futebol. Futebol de formação, a não ser que transites de petizes para séniores, aí, mas futebol é futebol, depois tens aqui só que perceber o meio em que estás envolvido, mas nos séniores é igual. E adaptar discurso, se calhar. É adaptar discurso, perceber que se calhar na formação há um jogador que se tu deres um BR, se calhar não vai reagir muito bem, mas nos séniores as coisas se calhar já são diferentes ou não. Portanto, também vais ter aqui um bocadinho de adaptar ao clube, adaptar ao meio, adaptar aos jogadores, adaptar aqui a uma série de coisas, ao público. Portanto, aqui adaptares aqui um bocadinho a tua forma de estar. Felizmente conseguimos, como te disse, sou uma pessoa de sorte, conseguimos me unir com pessoas extremamente competentes e com o trabalho deles conseguimos fazer um trabalho que te posso dizer que é um trabalho de qualidade e reconheço isso neles. Trabalham muito, nesta divisão ninguém anda nisso para enriquecer, portanto sabes tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que são ajudas de custos, e trabalhamos nisto precisamente com a ambição de sermos melhores e de chegarmos aqui a um patamar superior. Deram-nos a oportunidade de estar num clube com a história e com a importância que o Taipas tem, e nós só temos que aproveitar a oportunidade e a partir daqui é trabalhar. Muito bem. A observação já foi feita aos sandinenses, empataram 3-3, estiveram a ganhar 3-0, entretanto, penso que foi assim, corrijo-me se eu estiver enganado. Sim. Entretanto, o Arões empatou 3-3. Tiveste acesso ao vídeo do jogo? Tive. Eu ouvi aqui o Nelson, creio, a falar sobre isso, sobre a questão dos vídeos. Sim, falámos quase com todos. Com todos, eu creio que o Nelson falou mais sobre isso, sobre os jogos, dar os jogos, e eu estou plenamente de acordo com ele. Quem anda nisto e quer ser profissional, tu vais chegar a uma altura em que tens à disposição toda a informação possível e imaginária. Felizmente, há clubes que transmitem na plataforma MyCoach, há clubes que transmitem no Taipas, se deu o jogo, não, o jogo foi transmitido por notícias das Taipas, na maioria dos clubes tu consegues ter acesso aos jogos. No entanto, obviamente há outros que não. Há outros que não consegues. E daí não consegues ter muito bem a percepção, pelo menos nesta fase inicial, de que tipo de adversário é que vais encontrar. No entanto, tendo em conta que é uma fase muito precoce da época ainda, a primeira jornada é uma jornada sempre enganadora, a primeira, a segunda, a terceira, tu observar só um jogo é muito redutor. Quem viu os Sandinenses na primeira parte, quem viu na segunda, quem viu o Taipas na primeira e quem viu na segunda, parecem equipas diferentes. Portanto, isto é um bocadinho ainda redutor e temos que ver, para além disso, perceber o que é que aquela equipa pode fazer. Agora, eu acho que eu vou pegar no exemplo da Associação de Futebol de Aveiro, que acho que deveria ser um exemplo. Sim. E tu deves saber e estás por dentro, porque tem uma orgânica muito forte nesse sentido, quer de promover as competições, promover os clubes, promover os jogadores, e ali tu tens acesso a tudo e mais alguma coisa. E eu acho que aqui se deveria pensar um bocadinho mais à frente, não há nada que tu possas esconder. Porque há uma coisa que o treinador tem que é incopiável, permite uma expressão, que é a liderança. Hoje em dia o que não falta é programas de futebol, é documentários, é exercícios, e nem toda a gente ganha. Não é? Portanto, e depois há aqui aquilo que é o cunho do treinador, aquilo que é a liderança, a forma como tu lideras os jogadores, como lideras, eu acho que isso é muito importante. Portanto, eu partilho da opinião que os meus colegas tiveram aqui, acho que se devia partilhar os jogos todos, eu acho que enriquecia a competição, os clubes estavam mais bem preparados. Isto estava, se calhar, uma qualidade de trabalho diferente e superior, porque as equipas, eu acho que ninguém abdica de observar o adversário. Podes ter uma componente estratégica mais forte ou não, mas isso já és tu como treinador.
Eu prefiro preparar uma semana tendo algo estratégico do que preparar só o teu jogar, porque é diferente. É redutor. Tu não sabes o que é que vais apanhar, as dinâmicas são diferentes. Portanto, a equipa do Brito, por exemplo, tínhamos alguma informação, não a tínhamos toda. Tínhamos o que tínhamos, conhecíamos a equipa deles o ano passado, mas o treinador é diferente. Sabíamos que poderiam jogar ou em 4-4-2, ou em 3-4-3, ou em 3-5-2, com uma dinâmica forte. Pronto, sabíamos por aqui, já dava para fazer aqui algum trabalho. Há equipas que não sabes. E a partir daí, eu acho que os treinadores deveriam ser mais... eu acho que até lhe posso chamar solidários com toda a gente. Eu acho que não há nada que possas esconder. Sim, até para a própria evolução dos próprios treinadores. Exatamente. Mas, por acaso, quase todos os treinadores falaram sobre essa questão e estão todos de acordo contigo. E eu acho que também que está a chegar a hora, se calhar, dos treinadores sentarem todos à mesa do campeonato e pressionarem a associação, que também já tive o prazer de ter sentado nessa cadeira o presidente da associação e falámos dessas questões. Eu acho que ele não percebeu bem a profundidade da pergunta quando colocada em relação à promoção do próprio campeonato, que tinha muito a ver com as transmissões dos jogos. Mas tiveste acesso ao jogo ou não? Porque acabei por não perceber... Dos Xandirenses? Do Orange Xandirenses. Tive. O jogo foi transmitido no MyCudes pelo Orange, creio, exatamente. E tive acesso ao jogo e vi o jogo e analisámos o jogo. E o que é que achaste do Xandirenses? Eu acho que é mais uma equipa competitiva. É mais uma equipa que tem qualidade para andar, que pode ir roubar pontos a qualquer adversário. Fiquei com a sensação, mas quer o Xandirense, quer o Orange. Equipas diferentes, com modelos totalmente distintos, mas uma equipa de Xandirenses experiente, acima de tudo experiente, com um treinador que de certeza que veio motivado porque fez um trabalho muito válido à época anterior e que está num clube que também é histórico e que é um clube também que tem peso aqui na associação. Portanto, é uma equipa que nós temos a certeza absoluta que nos vai criar dificuldades. Isso é claro para mim. Muito bem. Falaste das tuas ambições. E até que ponto é que vão as tuas ambições? Portanto, queres chegar a campeonatos profissionais? Tens essa ambição? Numa ótica de médio e longo prazo? Eu não gosto muito de fazer planos. Ninguém gosta, não é? Os meus colegas vêm cá todos e dizem que não gostam de fazer planos. Eu gosto de fazer planos e tenho que os fazer. Olha, eu sou treinador, eu quero jogar a Champions de futebol feminino, não tenho problema nenhum em dizer. É o meu sonho. Há 3 coisas que eu quero fazer. Uma que quero jogar a Taça de Portugal. Sim. É a prova rainha do nosso campeonato. Seja na primeira eliminatória, mas quero jogar. Quero ser profissional, quero chegar a uma liga profissional. Liga 3, se quiseres. Sim. Liga 3, Liga 2 e Primeira Liga. E quero muito jogar a Liga dos Campeões. Se me disser assim, mas só pode jogar a Conference League. Ok, está tudo. Eu assino. Portanto, agora, sei que é difícil. Sei que é um lugar para muitas pessoas como eu que também têm esta ambição. Eu não lhe vou chamar sonho. O sonho, muitas vezes, depois quando acordas, o sonho perde-se. Eu vou-lhe chamar aqui ambição. Tenho essa ambição. Estou-me a preparar para ela, quando a oportunidade aparecer. Também a temos que a procurar, é um facto. E tens que estar pronto e preparado para quando ela aparecer. Acredito que todos os dias o faço. Felizmente, tenho um suporte familiar que me permite pensar nisto. E também tenho aqui que deixar esta salvaguarda, porque o meu seio familiar me permite e me dá um suporte muito grande, porque nós passamos muitas horas fora de casa. E falando há bocado do aspecto psicológico do jogador, o treinador também tem que o ter. Se não há o apoio de casa, se não há o apoio dos amigos, da família, mas principalmente de casa, que são as pessoas com que tu prives, a tua esposa, os teus filhos, torna-se mais difícil. Eu sou um privilegiado nesse sentido. E aí tenho que deixar aqui, claro. e os meus colegas que também possam ter, e este é o momento, exatamente, e também ajuda, mas quer nos treinadores, quer nos jogadores, e quando temos este suporte todo, quando temos uma vontade grande, quando estás rodeado de uma equipa técnica que também o tem, quando te dão as condições mínimas, pelo menos, para tu fazeres um trabalho nesse sentido, eu acredito que mais tarde ou mais cedo que a oportunidade que pode aparecer. Se é uma obsessão, não é. Nem pode ser nunca, porque pode-nos toldar aqui o raciocínio e podes aqui cometer alguns erros que te possam colocar de fora. É algo que eu quero muito, tenho essa ambição, tenho esses projetos, que são projetos também. Se vão acontecer ou não, eu não sei, uns mais fáceis do que outros. Se calhar jogar a Taça Portugal é mais fácil do que jogar a Liga dos Campeões, ou competições europeias. Se para atingir estes objetivos terá só que passar por Portugal, se calhar não.
Até porque, felizmente, nós portugueses somos treinadores bem cotados na Europa e no estrangeiro, portanto também pode ser uma opção. Isto há vários caminhos para lá chegar, portanto ninguém trilha os mesmos caminhos. E não há caminho certo? Não há, lá está, isto é como o treino e como a vitória, isto não há receitas. Não é? Tu lês o livro do Mourinho, que já ganhou não sei quantos títulos, lês o livro do Guardiola e não quer dizer que vais ganhar como eles. Há coisas que são tuas, que só tu é que podes transmitir. Acredito que posso chegar lá. Há muitos colegas meus que também querem chegar lá de certeza absoluta e agora isto depende depois do rumo que as coisas levarem. Certo. Eu numa conversa com o Severino, falo aqui muito dele porque é um treinador que me marca, ele dizia-me que teve sempre a preparar-se para a oportunidade, sempre, constantemente a preparar-se para a oportunidade, mas que teve a sorte de estar no sítio certo na hora certa. Nós olhamos para o treinador em Portugal, né? E vemos muito essa necessidade às vezes de ir para fora, provar, entre comas, algumas coisas para depois voltar com um estatuto diferente. Achas que essa sorte no futebol em Portugal é fundamental? Isto é, estar no sítio certo, à hora certa, no momento certo? Isso claramente. Tens que estar no sítio certo à hora certa e, acima de tudo, como o Vítor Severino, que é uma pessoa por quem eu tenho muita estima e reconheço grande competência, diz e eu concordo com ele. Mas também tens que te preparar para ela. Sim, tens de estar preparado. Tu vês muitas situações de ascensões meteóricas e depois as coisas não dão seguimento. Portanto, ou as pessoas não estão prontas ou não era o projeto certo, o que for, isso não é importante. Mas sim, acima de tudo tens de estar pronto para ela. E tens que perceber, há projetos e projetos, tens que perceber se o projeto se é o ideal. Há projetos, se calhar, de divisões superiores, até como aos jogadores. Pode não ser o ideal naquele momento, e isso pode acontecer. Agora, eu quero acreditar que vou estar pronto para aquilo que me for aparecendo. Quero, acima de tudo, dar passos sustentados. Eu acho que isto é importante. Para mim isto é muito importante. Se me disseres, olha, tu vais treinar o Benfica agora, ou o Porto, ou o Sporting, ou o que for, uma equipa da Primeira Liga, se calhar não, de certeza, que isto ia ser um choque enorme, porque não tem nada a ver, com todo o respeito que as equipas mais pequenas merecem da nossa divisão, mas não tem nada a ver. Se calhar, como falaste há bocado, uma transição para um campeonato de Portugal, e existem treinadores aqui na nossa Primeira Liga, o Pepa, aqui em Guimarães, por exemplo, e que fez o percurso passo a passo, o Luís Freire do Rio Ave, muitos casos desses. Infelizmente não há tantos assim. Mas... Eu acho que cada vez há mais. Cada vez há mais. Eu acho que cada vez há mais e acho que se quebrou aqui um bocadinho o estigma, vai-se quebrando. O treinador, eu acho que as cadeiras já não são ocupadas pelas mesmas pessoas. Eu acho que já se começa aqui a abrir um bocadinho horizontes, as direções já começam a olhar muito para o treinador. Achas que os clubes agora já têm perfil de treinador? Eu acho que sim, eu acho que já se começa a contratar um bocadinho por aquilo que é o projeto. Vamos ao exemplo do Estoril, por exemplo. Um treinador que ninguém conhecia de lado nenhum, veio do Qatar, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, que não anda mais atento. Eu por acaso até era conhecido. Não é isso, mas o cidadão sim, comum, eu estou a falar conhecia, nisso, o cidadão comum, concordo contigo, quando houve, não tem qualquer referência dali, e no entanto o trabalho está à vista. Portanto, eu acredito que cada vez mais se contrata pelo perfil. Não são todos, mas é a questão do nem sempre nem nunca, não é? Portanto, isso vai acontecer sempre, treinadores que são contratados e depois acabam por não ter resultados, porque isto é muito isto. Certo. Cada vez mais, quanto mais, mas mesmo na nossa realidade aqui, não ganhas 1, 2, 3, 4, 5 choques. O treinador é sempre o primeiro a sair, porque é mais fácil despedir um treinador do que despedir 24 jogadores, não é? Exatamente. E também tenho reparado muito que agora começa a aparecer cada vez mais duplas, isto é, o treinador e o adjunto, pelo menos um, há alguns com 2 e 3, mas pelo menos essa dupla, e começam a aparecer sempre, e há ali um seguimento. Tens essa visão também da equipa técnica? Portanto, nós vemos treinadores que o primeiro adjunto, vamos lhe chamar assim, que está sempre presente. Eu acredito, e pelo aquilo que eu vou percebendo ao longo do tempo, a equipa técnica é fundamental para aquilo que é o sucesso do líder, porque é sempre ele que vai dar a cara. Há muitas pessoas que nem conhecem os adjuntos porque não aparecem, porque não têm essa importância na comunicação social, por exemplo. Sim. E eu, desde o início, que quis dar a mesma importância aos meus adjuntos que eu tinha, obviamente,
não vai acontecer, pelo menos na comunicação social, e aqui eles não estão aqui comigo, embora teria esse gosto, e acho que deverias pensar em fazer mesas redondas com equipas técnicas, porque eu acho que ias ter... Isso dá uma ias ter boas surpresas, se calhar. Mas eu acho que sim, eu acho que, não sei se é por duplas, se é por triplas, mas acredito que o treinador que deve ter alguém, eu não lhe vou chamar da sua confiança, vou-lhe dizer alguém que partilhe daquilo que é a ideia dele. Eu vou dar um exemplo que é meu, vale o que vale. Eu, quando vim do Rio Ave para o Guimarães, vim sozinho, não trouxe adjuntos comigo. E foi difícil chegarmos ali a um entendimento de ideias. Portanto, cheguei lá, os adjuntos já lá estavam, é formação, é um contexto diferente. Agora, nesta realidade, tentei ir buscar pessoas que, após muitas horas de conversa sobre o jogo, sobre o treino, que partilhassem daquilo que são os meus ideais. Portanto, eu acredito que cada vez mais os treinadores se vão tentar levar as pessoas da confiança deles e não tanto, se calhar, só aos duplos. Esta é a minha opinião. Muito bem. Entramos agora aqui na nossa reta final. Nós falamos há um bocado, mas vou voltar a esse ponto, porque nós falamos da opinião de muita gente, mas não falamos da tua. Tu quantos candidatos é que pões? Olha, eu primeiro acredito que qualquer equipa pode perder pontos em qualquer estádio. Por aquilo que eu vou percebendo. Sim. Por aquilo que eu vou percebendo. Agora, há candidatos que são declaradamente assumidos. E podemos colocar aqui o Brito, o Ceresdelo e o Joano. O Brito porque desceu do Campeonato de Portugal, o Ceresdelo pelo investimento que é conhecido e pelo plantel, e acima de tudo, pelo plantel que tem. O Joano porque foi o vencedor da Série B a época passada, não subiu, porque não conseguiu vencer ao Forgenhos no final. Eu acho que estas três equipas, acho que são declaradamente os candidatos. E depois existem uma série de equipas que vamos lhe chamar outsiders, se quiseres, em que o Taipas está inserido, o Ponte também, é uma equipa que eu acho que tem qualidade também, o próprio Vieira, o Ribeirão, que será nosso adversário em breve. Portanto, são equipas que vão andar aqui, sempre aqui a incomodar, se quiseres, certo. E aqui a fazer... Por acaso notei que não colocaste o Sandinense, o teu próximo adversário, portanto, presumo que olhe para o jogo como favorito. E achas que o campeonato pode partir? Nesta fase inicial, na primeira volta, acho que não. Sinceramente, acho que não. Acho que vai ser mais equilibrado. Acho que na reta final, no último terço, acredito que sim. Acredito que se pode partir aqui em 5, 6 equipas. Acho que sim. Muito bem. Olha, agradecer-te mais uma vez a tua presença. Foi um prazer para mim enorme conhecer-te. Já te conhecia de nome, tive agora o prazer de te conhecer pessoalmente e que tenhas a época que todos os taipenses desejam. Muitas felicidades. Muito obrigado. E pronto, foi mais um Chá e Futebol às 5, já sabem, todas as sextas-feiras. Fazer só um remember. Esta sexta-feira teremos também um episódio especial, e eu diria muito especial, principalmente para treinadores e malta que esteja relacionada diretamente com o treino e com o jogo, porque tivemos um convidado mesmo muito especial numa conversa que vocês vão gostar de ouvir. Já sabem, todas as sextas-feiras, não à quarta, mas todas as terças-feiras, Chá e Futebol às 5, a partir das 9 horas. Fiquem bem.